Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da semana, né? Hoje, sexta-feira, a gente está entrando no nosso estudo do Evangelho, né? Dando continuidade ao estudo que a gente faz todas as sextas. E a gente vai falar hoje do Sermão da Montanha, né? Nós começamos na semana passada, fizemos uma breve introdução que está ali no IGTV, né? Para quem quiser acompanhar aí também no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do Sermão da Montanha, que vamos dizer assim, a essência, né, dos ensinamentos do Cristo. Né? No Sermão da Montanha nós vamos encontrar Jesus manifestando, né, o seu amor pela humanidade, né, manifestando a sua capacidade de nos ensinar, de nos instruir, né, e conforme os amigos espirituais nos falam, a gente vai saber aí, né, que Jesus, através do conhecimento, ele nos modifica, né? Porque um dos grandes propósitos da doutrina espírita é nos consolar e nos instruir, né? E o Evangelho ele tem esse duplo papel, né? Porque ele é o consolo que vem até nós através das mãos do Cristo, né? Que se aproximam da gente, e ele é a instrução, né? Que nos liberta aí das amarras, né? Das prisões mentais que muitas vezes a gente vive, né? Boa noite aí a todos, né? Conforme a gente falou, a gente está iniciando o estudo do Evangelho, né? Hoje, sexta-feira aí. E a gente, na semana passada, né, a gente entrou na introdução, né, do Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos aqui para o segundo versículo, né? Semana passada nós estudamos bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então a gente fez aquela analogia do conhecimento, aquela coisa toda, né? Que está no último estudo. E hoje nós vamos, né, passar para o versículo 4, né, que é o bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, né, a mansidão aí, muita gente confunde aí com apatia, né, então Jesus, ele vai trazendo, né, dentro, né, da sua didática, né, de espírito iluminado, né, dentro das suas palavras de ser acima da nossa compreensão, muitas vezes, ele vai explicar para a gente, né, as características que nós precisamos desenvolver enquanto espíritos, né, enquanto seres imortais que somos aí numa jornada, né, multimilenária aí rumo à eternidade, à luz, ao amor. E vai também, né, nos mostrar a consequência das nossas ações no momento que a gente desperta aí para o bem. Né? Boa noite a todos. Né? Lembrando que a gente aí, né, se alguém quiser perguntar, puxar algum assunto, alguma questão que acha pertinente dentro aí do tema, fica à vontade, tá, gente? A gente está aí para poder trocar ideia, né? Sem nenhuma ideia aí, sem nenhum pensamento, né, de ser dono da verdade. Boa noite, né, a todos que chegam, né? A gente vai dando boa noite aí à medida que o pessoal vai entrando, né? Então ele fala assim, ó, bem-aventurados os mansos, né? E o que é a mansidão, né? Muitas vezes, né, como a gente já falou aqui, a mansidão é confundida com apatia, né? O manso é confundido com alguém que não tem iniciativa, ou com alguém que está encostado, ou com alguém que está paralisado na vida, né? A mansidão que Jesus fala aqui é a mansidão do Cordeiro, né? É a mansidão daquele que entende, né, e vivencia a vida de maneira tranquila, a tranquilidade espiritual, né? Lá no livro Nosso Lar, que a gente está estudando também, né? Falando isso no domingo, nós vamos estudar o capítulo 3 do Nosso Lar, né? Lá no livro Nosso Lar, o André Luiz vai falar pra gente que a maior felicidade que ele teve, né, e a maior realização que ele teve, né, no mundo espiritual foi ficar face a face com a própria consciência, né? Apesar de também ser um desafio, né, foi uma conquista para ele se perceber, né, diante da própria consciência. E é a mansidão, né, que nasce da consciência tranquila do dever cumprido. Né? Quem é aquela pessoa que está num estado de mansietude, de paz, né? A paz íntima, né? A tranquilidade é aquele estado que a gente conquista através da conscientização do nosso papel na vida. Então a pessoa que está, o manso, né, ele não se altera, né? Outro dia a gente estava falando aqui dos sábios, dos filósofos antigos, né? A gente estava falando dos estoicos, né? Os estoicos lá, cujo, para mim, o membro mais interessante, mais, né, admirável dentre todos eles, né? Já que os estoicos eles tinham uma filosofia que eu
que eu admiro muito, né? Às vezes eu até fui um estoico em outra encarnação, quem sabe, né? Mas porque eu gosto muito da filosofia deles, né? É o Sêneca, né? Que era o professor do Nero, né? Não confundiu o professor com o aluno, tá, gente? O Nero foi um espírito totalmente desequilibrado. O Sêneca tentou botar juízo na cabeça dele e acabou que o Nero mandou matar, né? Mandou ele se matar, né? Mas é outra história. Mas os estoicos, né, eles primavam pela ideia da virtude, né, do ser bom por ser bom, né, de ser virtuoso, porque o melhor caminho para o ser humano é o caminho da virtude, o caminho do desprendimento, né, o caminho, né, de estar acima das situações. Claro que eles eram meio exagerados, né, porque os estoicos eles queriam manter a mesma cara para ficar feliz ou triste, né, eles achavam que eles tinham que suprimir as emoções, né. Era meio que um exagero deles, mas a essência da busca da virtude, né, e da busca de estar acima, né, das questões transitórias era algo bem admirável, né? Quem nunca ouviu falar, né, tem um livro, né, que fala sobre a vida do Sêneca, né, que é muito bom. Ele também escreveu vários livros, isso há 2000 anos atrás praticamente, né? E os pensamentos filosóficos dele são extremamente profundos, né? Um espírito iluminado e com certeza hoje, né? E o que acontece? A mansidão ela nasce desse autocontrole. Né? A gente pode entender o manso como uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não vai, né, dentro da onda das suas emoções. Vamos lembrar que quando Jesus ele vai trabalhar a humanidade, né, ele divide a humanidade em vários grupos, né, para poder facilitar, vamos dizer assim, a nossa classificação e o nosso entendimento das verdades maiores, né? E uma dessas divisões que eu acho bem interessante é quando ele divide a humanidade em homem, mulher, serpente, ou seja, né, raça de víboras, né, que ele se refere a muita gente, tá? Apesar de não ser pejorativo, tá, gente? Não é pejorativo, já não tá xingando ninguém quando ele fala raça de víboras. O João Batista também usava esse termo, né? Nascidos de mulher, filho do homem, né? São 3 grupos aí de vamos dizer assim, de classificação, né, do ser humano quanto à sua posição espiritual, quanto ao seu despertar espiritual. Então nós temos o primeiro grupo, né, que é a raça de víboras, né, vai aparecer lá no Moisés, é o pessoal que olha para a serpente, né, aquela coisa toda lá, isso é simbólico, tá, gente? E o que significa isso? A víbora, né, ela remete ao que? A serpente, né? A serpente na Bíblia é a representação dos poderes instintivos, do instinto dentro de nós. Né? A antiga serpente lá do Gênesis, ou né, a antiga serpente que se converte no dragão lá do Apocalipse, nada mais nada menos do que o instinto. O instinto humano é a serpente, tá? Ou seja, ela é má? Não. Ela é apenas uma ferramenta evolutiva, né, que não deve controlar a gente mais, porque a serpente ela funciona muito bem no reino animal para trás, né, ou seja, os instintos. E um segundo grupo que Jesus vai trabalhar, né, que ele vai colocar o João Batista, aliás, dentro desse grupo, são os nascidos de mulher, né? O que é o nascido de mulher? Né? A mulher, dentro da representação do contexto espiritual do Evangelho, a mulher simboliza o sentimento, a emoção, né? Significa as nossas capacidades emocionais, afetivas, né? Tudo que vem lidar com o afeto, com a emoção. Então, nascido de mulher são todos aqueles espíritos, né, que estão dominados ou que são controlados pelas suas emoções. Então o espírito que é controlado pelas suas emoções, ele é aquilo que nós chamamos de passional, né? O que é o passional? Eu te amo, te odeio. O passional, quando ele é agradado, quando acontece algo que é do interesse dele, ele ama, ele dá beijo, ele abraça. Mas do mesmo jeito que ele ama com todo calor, né, ele odeia na mesma medida quando ele se sente traído ou enganado dentro daquilo que ele espera, quando a expectativa dele é quebrada. Então a grande parte da humanidade hoje está dividida entre os filhos da mulher, né, os nascidos de mulher, ou seja, as pessoas que são dominadas pelas suas emoções, e a raça de víboras, que são aqueles que são dominados pelos seus instintos. Por isso que lá no Apocalipse, no Gênesis, né, também o Apocalipse também fala, diz que existia inimizade entre a mulher e a serpente. Né? A gente vê aquela imagem lá de Maria pisando em cima da cobra, né? Aquilo ali é só um símbolo, tá, gente? Então qual que é a inimizade da mulher e da serpente? Aqueles que estão desequilibrados pelos instintos não dão certo com aqueles que estão desequilibrados pelas emoções. E quem que é o manso? O manso aqui é o companheiro espiritual que não se entrega ao desequilíbrio. É um estado que nós estamos buscando ainda.
a humanidade como um todo. Então, o passional, né, que é o nascido de mulher, né, como a gente está falando, que hoje muitos de nós, né, eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui conversando, estamos nesse estado, nós já saímos um pouquinho ali da questão do instinto, né, e já estamos entrando um pouco na questão do sentimento. E aí, né, o que acontece? As emoções são o que afloram na gente. Né? Claro que tem um terceiro estado, né, que é o estado do Cristo, né, que é o Filho do Homem. Né? Por que o Filho do Homem? Porque o homem é a razão. E o Filho do Homem é o que nasce quando você junta razão e sentimento em equilíbrio. Aí você tem o Filho do Homem, que é o Cristo, né, que é o nosso ideal íntimo de crescimento. É unir em nós a razão, que equilibra, que direciona, né, que aponta o caminho, mas que não se movimenta, né, porque a razão não move, né, e o sentimento, que é o motor. Então, no nosso carro, da nossa individualidade, da nossa intimidade espiritual, nós precisamos do motor do sentimento e do volante da razão. Né? Então, é isso que vai nos movimentar na nossa jornada evolutiva. O que acontece com a gente no estado espiritual que nós estamos hoje, né? Nós somos dominados pelas nossas emoções conflituosas. Por isso, nós, muitas vezes, né, ficamos balançando para lá e para cá. Né, em ações que a gente chama de ações apaixonadas. Uma das coisas que a gente vai perceber nos grandes espíritos é que os espíritos já superaram a paixão. Os grandes espíritos não são movidos por paixão, eles não agem por sopetão, eles não agem por desequilíbrio, por desespero, né? Eles não reagem a situações, né? Então eles já estão acima disso. Né? Os grandes espíritos eles ponderam, eles pensam, eles acalmam, né? Eles dominam as situações que eles estão porque eles têm autocontrole. Então, se no primeiro versículo Jesus está falando ali, né, do pobre de espírito, que é aquele que busca aprender, no segundo versículo, que é o nosso segundo passo de aprendizado espiritual, Jesus está dando uma dica para a gente. Olha, primeiro você tem que querer aprender. Segunda coisa, você precisa de ter autocontrole. Somente ama de verdade aquele que se controla. Né? Porque o apaixonado, normalmente, né, ele se entrega à paixão e junto com a paixão, muitas vezes vem o fracasso, a falha. Né? É como se você pegasse um carro e o carro não tem volante, você liga o motor dele no máximo, ele acelera a 180. E quando tiver uma reta na frente, né, ele vai conseguir se manter no caminho. Mas na primeira curva, ele não tem discernimento, ele cai no buraco abaixo. Né? Então isso é aquele que é dominado pelas emoções. Chegou até aqui um rapazinho aqui, dá uma boa noite. Oi. Olá. Você Olá. tá bem? Sim. Então tá bom. Né? O meu pequeno look aqui. Né? Então o que acontece? Gente, nesse segundo versículo, né, das bem-aventuranças, Jesus está nos chamando a atenção para isso. A necessidade que nós temos de ter autocontrole. Os grandes espíritos são controlados. Quer dizer que eles não sentem? Sentem. Mas a emoção deles está debaixo do comando da razão. Né? Então a razão e os sentimentos eles têm que trabalhar juntos. Né? É o homem e a mulher, é o casamento espiritual que tem que ter dentro da gente. Né? Então a razão é o direcionamento, é o controle. Né? E o sentimento é o motor da vida. Né? Então quando os dois estão equilibrados, nós vamos para frente. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que introjetar na gente. Por que nós reencarnamos como homem e como mulher, muitas vezes? Né? Na questão do gênero aqui humano aqui de encarnação. Porque as encarnações masculinas favorecem, de certa forma, né, o desenvolvimento racional. E as encarnações femininas favorecem, de certa forma, o nosso desenvolvimento afetivo. Então o espírito ele transita entre o masculino e o feminino até que ele chegue num ponto em que ele equilibre os dois estágios dentro de si. Né? Então, normalmente, os grandes espíritos são seres que eles têm em si os potenciais masculinos e femininos em estado de equilíbrio, trabalhando juntamente, né? Onde a emoção age como o foco, o motor, né? E a razão como o volante ali do carro. Estou dando esse exemplo. Na época de Jesus eles falavam a carruagem e os cavalos, né? O cocheiro, e usar esses termos. Hoje a gente usa volante e carro, mais fácil para a gente entender. Né? Nós estamos falando aqui da parábola, né, das bem-aventuranças, tá, gente? Nós estamos aqui no versículo 43, né? Minha vista meio ruim, né? É isso mesmo? Não, no versículo 4, desculpe. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, se o manso ele é o paciente, né, se é aquele que tem autocontrole, o que é a terra? Tá? A terra, na exemplificação do Cristo, na exemplificação do Evangelho, é o corpo, tá? De que o Adão foi feito mesmo? Lembra? Lá da historinha lá do Gênesis, né?
Aquilo aí é extremamente simbólico. Então, como que o Adão foi criado? Deus pegou o barro, né, fez um bonequinho lá assim, né, e soprou a vida dentro do barro lá e nasceu o Adão. Claro que isso é uma, né, como a gente sabe, isso aí é uma alegoria, isso aí é uma fábula para a gente poder entender algo mais profundo. Se a gente for analisar, o nosso corpo é feito dos elementos que tem na Terra, realmente. Até os espíritos falam isso com Kardec, inclusive nosso corpo espiritual. Entretanto, isso fica como uma marca para a gente poder ver que quando se fala de Terra, está falando do nosso corpo físico. Então, por que os mansos possuem a Terra? Porque os mansos controlam a si mesmos. Os mansos não estão debaixo do controle do seu corpo. Então, o que acontece? Muitos companheiros vivem debaixo do controle do próprio corpo. Meu corpo está doente, meu corpo está assim, meu corpo está assado, eu estou com fome, eu estou com sede, então eu vivo para atender às necessidades orgânicas. E o nosso corpo, ele é importante, a gente tem que manter ele, mas o nosso corpo não somos nós. O corpo é uma veste e nós não podemos viver em função da satisfação do nosso corpo. Por quê? Porque já existe em nós, já somos seres que sabemos que somos espíritos imortais. E dessa forma, nós vamos desenvolver outros valores. O que foi, filho? Vou falar. É porque o teclado faz barulho, isso tipo assim, ó. Pode fazer barulho, não tem problema não. Tô preocupado com o teclado fazer barulho. Meu Deus do céu. Se esse fosse o maior problema do universo, o teclado fazer barulho, mas vamos continuando, gente? Então ele fala assim: os mansos possuirão a terra. E a terra aqui é o autocontrole, é a nossa intimidade. Tá dando pra entender, gente? Isso tá muito estranho, muito fora da caixinha. E vocês me falam pra gente poder entrar aí num ritmo mais fácil. Se tiver muito complicado isso tudo, Então nós estamos falando, do bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a paciência, E a gente pode extrapolar isso aqui também. Nós sabemos que o mundo regenerado está chegando aí. Se é que já não chegou, Já não está aqui com a gente, Porque o mundo regenerado nasce da nossa intimidade. E uma das características do espírito regenerado é a mansidão. A mansidão é a calma, é o autocontrole. Tá? Vamos lembrar, mansidão não é apatia. Mansidão não é ser idiota, não é ser apático nem preguiçoso. Tá? O manso é aquele que tem domínio sobre si mesmo. Por isso que eu brinquei lá no início para fazer a questão dos estoicos lá, que eram filósofos da Roma Antiga. Na Grécia também tinha, mas eu gosto mais dos da Roma Antiga. E o que acontece? A gente precisa aprender a ter autocontrole. Como que a gente vai fazer isso? Aprendendo a lidar com as nossas emoções. Como que nós vamos fazer isso? Vocês vão notar que a maioria das nossas dores e dificuldades nascem do que? Problemas afetivos. Não é? De 100 pessoas, 100 vão ter problemas no campo do afeto. Por quê? Porque não sabem controlar as próprias emoções. E aí o que vai acontecer? Quando nós nos relacionamos com o outro ou com nós mesmos, nós criamos expectativas exageradas, porque nós não sabemos raciocinar sobre o outro. Nós só sabemos aquilo que a gente quer, os nossos desejos. E do tamanho da nossa expectativa vai ser o tamanho da nossa frustração. Porque toda expectativa irreal vai se converter em frustração verdadeira. Pessoas que apresentam alguma compulsão têm alguma dificuldade no sentido espiritual, sim, com certeza. O que é uma compulsão? A compulsão é algo que eu faço e que, de certa forma, eu não tenho controle. Eu não tenho, vamos dizer assim, capacidade de parar com aquilo. De onde que nasce isso? Do reflexo condicionado. O bem e o mal podem ser aprendidos e treinados. Tá? Por que nós reencarnamos várias vezes? Para treinar fatores positivos e desaprender ou desapegar daquilo que na nossa intimidade é considerado como reflexos negativos. Como é que uma pessoa vicia alguma coisa? A pessoa vicia em beber a primeira vez que ela bebe? Não. Ela vicia em beber porque ela tem um hábito de ir bebendo todos os dias. Ela acaba se acostumando, o organismo dela acaba se acostumando, a psique dela acaba se acostumando, ela cria afinidade com espíritos desencarnados que acabam se acostumando, e aquilo gera um reflexo e ela começa a beber mesmo que ela não queira.
E isso atravessa as encarnações. Às vezes ela não começou nessa encarnação, ela começou na outra. Ou na outra, ou na outra, ou na outra. Então, todo condicionamento, toda compulsão é reflexo de um condicionamento mal feito no passado, que a gente vai chamar de vício. O que são os vícios? São as nossas posturas repetitivas no desequilíbrio. Por exemplo, a maioria dos vícios, ele nasce do quê? Do prazer, nosso desejo de sentir prazer. Então, por que a pessoa vicia em sexo, em bebida, em cigarro, em droga, em comida, e vicia em vaidade, Precisa que todo mundo fale que ele é lindo, que ele é inteligente. Porque isso gera prazer. O vício nasce do prazer, tá? Aí tem alguns companheiros radicais que falam assim, então nós temos que estipar o prazer de todo mundo. E os estoicos faziam. Sem prazer, zero prazer para não ter nenhum vício. Porque quem tem prazer, vicia. Então nós temos que viver sem prazer. Dá certo isso? Não. Nós temos que ter o quê? Prazer com equilíbrio. O prazer com equilíbrio é, acima de tudo, evoluir. Tá? Porque aí o que acontece? Como é que a gente sabe se alguma coisa é um vício pra gente? A gente fala assim, eu posso viver sem isso? No momento que você se percebe que você não consegue viver sem determinada coisa, ou seja, você não consegue abrir mão de determinadas situações na sua vida, existe um comportamento desequilibrado naquilo. É uma coisa para a gente poder analisar. E aí entra de novo a questão da mansidão. O manso é quem tem autocontrole. Tanto é que vocês vão ver que quando o André Luiz está no nosso lar, uma das coisas que a espiritualidade mais trabalha com o André Luiz, tá tudo bem? Sim. Uma das coisas que a espiritualidade mais trabalha com o André Luiz é que ele tenha paciência. Sabe esperar o momento certo. Todo espírito que é dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, caprichoso, normalmente sofre. Então o que acontece? Nós temos que ter autocontrole. Como é que a gente vai ter autocontrole? Treinando. Nós temos que treinar autocontrole. Como é que a gente vai treinar? Passando por situações que testam o nosso autocontrole, nossa mansidão, a nossa capacidade de nos mantermos equilibrados, mesmo em momentos difíceis. Esse que é o grande tchan da coisa. Mas vamos voltar aqui para o sermão. Então Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Então eles vão ter autocontrole, eles vão se controlar, eles vão ser os espíritos do futuro, vamos dizer assim, a população futura da Terra, espero que sejamos nós também, em outras vidas, vai ser constituída por espíritos tranquilos. Agressividade, violência, são todos sinais de desequilíbrio espiritual. Um espírito é uma pessoa agressiva, uma pessoa excitada, uma pessoa difícil de lidar, desagradável. Isso são sinais na gente de que nós precisamos trabalhar as nossas emoções. Precisamos aprender a nos controlar. E aí a vida vai trazer para a gente as ferramentas que nós necessitamos para poder lidar com isso. Pessoal, nós estamos falando aqui do Sermão da Montanha. Vamos lembrar que Jesus reúne a multidão aí na montanha. E a multidão ela está, vamos dizer assim, na expectativa do aprendizado. A multidão não sabe o que ela quer. A multidão ela segue, vamos dizer assim, quem fala mais alto. Naquele momento ali, para o nosso bem, quem estava falando mais alto que é Jesus. Então a multidão vai ver em Jesus ali um caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo exatamente isso. Venham comigo, multidão. Você não sabe para onde você ir? Vem comigo. Por enquanto você pode vir comigo. Vai chegar um momento que nós vamos ter capacidade de discernir por nós mesmos e nós vamos acabar seguindo o caminho de Jesus do mesmo jeito. Mas a gente vai seguir porque quer. Aqui a multidão está hipnotizada pela figura do Cristo. No sentido que Jesus é o sol que nos atrai. Porque ele que é o construtor desse mundinho aqui nosso aqui, então ele é a nossa referência espiritual. Continuando, vamos passar para o próximo aqui, ou vocês querem que retorne? Vamos passar para o próximo, que eu acho dos mais bonitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. E para a gente chorar é uma coisa negativa, ruim, chorar tem a ver com sofrimento, com limitação. Nós choramos quando aquilo que nos dá prazer é retirado da gente. Já pararam para perceber isso? Normalmente, felicidade do nosso nível evolutivo, dentro do nosso nível evolutivo, a Coculiel vive falando comigo. Meu filho, felicidade para o nível evolutivo de vocês é satisfação de sentido. Se vocês estiverem com a barriguinha cheia, se vocês estiverem satisfeitos nos seus desejos, vocês são felizes. E isso não é felicidade de verdade.
Né? Então, para nós ainda, no estado evolutivo que nós estamos, felicidade ainda é satisfação. Né? Então a gente é feliz, né? A gente vai pegar lá, por exemplo, no antigo Israel, né? A gente vai pegar o quê? A gente vai lembrar que os judeus eles falavam que a bênção, né? O que é a bênção? Bênção é felicidade, tá, gente? Quando fala na Bíblia que o cara era abençoado, que era feliz, né? O homem muito abençoado era um homem que tinha 3 coisas na época de Jesus, né? E antes também, e hoje também, né? Riqueza, saúde e filhos, tá? Ou seja, família, dinheiro, saúde. Quem tem uma boa família, muito dinheiro no bolso e está saudável, é aquilo que nós consideramos feliz. Não tem jeito de fugir isso dentro do nosso padrão de percepção, né? Eu sou infeliz porque o meu filho está doente. Então você vai ser feliz quando você tem saúde. Então felicidade para você é saúde. Eu sou feliz porque eu não tenho condição financeira, eu trabalho igual um cachorro, não ganho nada. Felicidade para você ainda é financeiro. Eu sou feliz porque eu queria viver muito, eu estou doente. Queria viver mais tempo, né? Então felicidade para nós é, acima de tudo, satisfação no campo familiar, financeiro, né? E de saúde. Tanto é que os grandes abençoados da Bíblia, né? Os patriarcas lá, o pessoal que é a história deles? Fulano de tal viveu 500 anos, teve filhos e filhas, rebanhos e gados. Ou seja, viveu muito, teve uma família muito grande e viveu muito para aproveitar os dois. Isso é felicidade. Aí vem Jesus, né? Eu sempre brinco com isso, né? Porque vem Jesus, né? Que era o Messias. Então o que o pessoal esperava do Messias? Felicidade para eles é dinheiro, família equilibrada e saúde, né? Que Jesus ia ser o cara mais rico do mundo, que ele ia viver para sempre e que ele tem 1 milhão de filhos, né? Porque, né? Felicidade. Aí veio Jesus, olha só, que não tinha uma pedra para encostar a cabeça, né? Era solteiro e morreu jovem. Esse cara é amaldiçoado. Dentro do conceito religioso que foi criado, inclusive hoje, né, muitas pessoas que dizem gostar de Jesus, né, Jesus é o contrário de tudo aquilo que as pessoas esperam como uma pessoa feliz. Ou seja, Jesus, né, não é uma pessoa abençoada dentro daquele critério de expectativa da época. Por isso, quando o Paulo de Tarso vai lá na casa do caminho, né, não sei, quem já leu o Paulo Estevão vai ver, Paulo de Tarso senta lá na casa do caminho. Chamava Saulo, né? Porque a gente lá dentro, né? E aí ele vê o Estevão falando de Jesus, que Jesus é o Messias. Ele fala assim: não pode, esse cara tá rindo da minha cara, né? Como é que um cara que não teve nenhum filho, morreu pobre e crucificado igual um cachorro, igual um ladrão, pode ser o Messias? Pode não, esse cara aí você tá fazendo troço do sonho de Israel, você tá tripudiando da nossa fé, né? Você tá falando que o cara que foi derrotado de todas as formas possíveis é o Messias? Você tá errado, né? E aí o Estevão foi e explicou, né, que o Jesus era o Messias de outro jeito, mas o Paulo não queria escutar, né? Então, assim, isso ainda ecoa até hoje na gente. Porque para nós, né, satisfação é felicidade. E Jesus, que era um grande espírito, em nenhum momento ele veio para se satisfazer. Como é que fecha essa conta aí, né? Praticar a abnegação a si mesmo combate a predominância da natureza corporal. Sim, nós temos que, né, a gente tem que fazer o bem, né? A essência é essa, fazer o bem, né? Mas por que Jesus não é o que a gente esperava? Porque Jesus ia nos convidar para dar um passo adiante. E aí quando ele fala assim, bem-aventurados que choram, o que ele está falando? Se você que está chorando, que bom, porque as lágrimas são o primeiro sinal do despertar, porque só chora quem perde. Perdi a riqueza, chorei. Perdi a família, chorei. Perdi a saúde, chorei. Então, chorar é sinal de que você está despertando da ilusão. Bem-aventurado você que está chorando. Ou seja, você já está começando a acordar para a realidade da vida, né? Você vai começar a perceber, né, que não são as questões exteriores, nem mesmo a família, que é uma coisa que a gente deve prezar. Tudo isso aqui tem valor, gente. Quando a gente fala aqui, né, a questão financeira, a saúde, a família, são todas coisas importantes, fazem parte, mas não são fundamental. Não são o principal da nossa existência, ao contrário do que a gente imagina, né? Quando a gente vai na casa espírita, fazer atendimento fraterno, conversar com alguém, né, quais são os nossos problemas? Ou é problema familiar, ou é problema de saúde, ou é problema financeiro.
né? Ninguém fala assim, eu tô aqui porque eu, né, eu não tô ligando porque eu tô passando, não, eu tô querendo ser um ser mais iluminado, cheio de amor para dar. Não, não vai não, gente. Nós vamos buscar ajuda quando o nosso calo aperta, ou seja, quando a nossa felicidade dentro daquilo que a gente considera falta. E aí a espiritualidade faz até assim, é hoje. É hoje que o Marcelo vai despertar dessa ilusão que ele está vivendo aí, tem 10 mil anos esse negócio aí, né? Por quê? Porque valorizar as questões materiais é útil até determinado ponto da nossa evolução. Chega um momento que nós vamos perceber, olha, o material é muito legal, é muito bom, é muito importante, mas o objetivo da vida material é ser lastro para a vida espiritual. Ou seja, o que é a matéria? É o laço que torna o espírito capaz de interagir na vida. É um instrumento pelo qual o espírito se aprimora. Olha só, né? A definição dos espíritos sobre o que é matéria. Matéria é instrumento de aprimoramento do espírito. Ou seja, nós estamos na vida material para aprimorar o que é de verdade na gente, que é o espírito. Porque os laços de família, né? Vamos lembrar que os laços consanguíneos nem sempre são os laços espirituais. Muitas vezes você tem amigos, né? Pessoas que você conhece há uma semana que tem mais afinidade espiritual com você que com a sua mãe. Isso é errado? Não, porque você talvez tenha um apego com aquela pessoa. Mas por causa disso eu desrespeitar a minha família? Também não. A questão é que nós vamos começar a perceber que família é muito maior do que só aqueles que têm o mesmo sangue que a gente. Só aqueles que convivem conosco no dia a dia. Assim, as famílias de escolha, né? E isso vai para a gente para o mundo espiritual. Então a gente não precisa se preocupar de perder a família. Na verdade, espiritualizar-se é aumentar o nosso grupo familiar. E isso só é ruim para o egoísta, né? Porque o egoísta ele quer amar só aqueles que ele quer e quer ser amado pelo seu grupinho, né? Mais uma vez a gente lembra do André Luiz, né? Que erigiu para si um castelo dos seus prazeres, da sua felicidade, né? E nunca deixou ninguém entrar não ser a família dele. Ele mesmo fala isso lá no livro Nosso Lar. A gente estava estudando no capítulo 2, né? Quando ele estava no umbral, ele fala isso, né? Que a grande dificuldade dele foi essa. Ele criou um castelo magnífico só para ele e para a família dele. Ou seja, a vida dele é uma coisa fechada, uma redoma, né? Sou feliz aqui dentro com os meus, no mundo lá fora que se exploda. Foi pro umbral. Foi ter que aprender a amar, né? Mais, né? Porque o amor precisa se dilatar. E aí ele fala assim, bem-aventurados os que choram. Primeiro passo para despertar espiritualmente. Olha os passos que Jesus dá. Primeiro, né? Primeiro é ter... qual que é o primeiro? Aqui, ó. Pobres de espírito. Aceitar a pobreza espiritual, se eu quero aprender. Segundo passo, mansidão. Ou seja, autocontrole. Terceiro passo, chorar. Qual que é o terceiro passo? Aprender que nós precisamos acordar da ilusão. São os passos da nossa caminhada evolutiva. E por que o que acontece quando a gente faz isso? Nós seremos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual que é o consolo? A gente consolar é entender. Você é consolado quando você sabe o que está acontecendo com você. Quando você sai da ignorância, né, você recebe consolo. E a postura de Jesus é consolador. Ele diz, não precisa chorar por causa disso não, meu filho. Isso é ilusão. Isso acaba. Isso repete. Ah, tá vendo esse dinheirama todo que você tem? Daqui 10 encarnações você encarna de novo, você tem isso aí tudo. Pode até mais. Ó, tá vendo essa saúde, esse corpo perfeito que você queria ter, que você tá cheio de lepra e de doença? Não preocupa não, se você desencarnar, você reencarna um corpo novo. Tá vendo essa família que te traiu, te abandonou e tal? Deixa eu contar um negócio aqui, a sua família espiritual é outra. É eterna. Mas somente quem chora se desprende e recebe consolo. Esse é o consolo do Evangelho. É entender que tudo na nossa vida, por mais importante que seja, principalmente a vida de encarnado, é passageiro, é transitório. Essa palavra é tão difícil de a gente lidar, né? Transitório. Porque para a gente entender o transitório, nós temos que nos apegar ao que é eterno. E nós ainda não nos apegamos ao que é eterno. Porque nós queremos felicidade. E a felicidade para nós ainda é satisfação de sentido. Né? Meu cachorrinho, como é que ele fica feliz? Né? Se eu fizer um carinho nele, tem uma carninha lá, um negócio lá que eu compro lá, porque a gente compra pra ele. Lá você dá um negócio que ele fica feliz, né? Desesperado, de tanto você vê, assim, ele fica desesperado de alegria, só dele ver o negócio na minha mão. Você tá satisfeito. Ah, como é que o meu gato fica feliz? Né? A gatinha fica feliz se você deixar ela dormir o dia inteiro ali, ó. Olha lá.
É o lugar preferido dela ali, ó, na cama, ali na ponta, né? Se possível, dormir, comer, dormir mais que comer. Ela tá feliz ali, ela tá satisfeita, né? Como é que a gente fica feliz? Quando nós temos, né, satisfeitos as nossas vontades. Mas estamos num momento que nós estamos começando a descobrir que existe uma felicidade além, uma paz que é além. Né? Por isso que Jesus promete pra gente uma felicidade que não é desse mundo. É uma felicidade que não é satisfação. Uma felicidade que nasce de dentro da gente. Aí que a coisa que fica complicada. Né? Porque nós ainda não aprendemos a nos bastar conosco mesmo. Nós ainda não aprendemos, né, a lidar conosco mesmo. Nós ainda não aprendemos a conviver conosco mesmo. Então, como é que a gente vai aprender a ser feliz conosco mesmo se a gente não aprendeu a conviver uns com os outros? Essa que é a grande prova, esse que é o grande desafio, né, que nós precisamos, né, desenvolver, que nós precisamos descobrir a nossa caminhada evolutiva. Né? Bem-aventurados os que choram. Está chorando hoje? Quer dizer que está cortando. Porque vocês serão consolados. Né? E Jesus, ele promete na mesma hora, fala, se preocupa não, essas lágrimas vão ser úteis. Né? Eu lembro de uma frase do Liel que ele fala sobre isso. Ele fala, uma vez ele falou isso com a gente, ele falou assim, que a melhor pessoa para consolar é aquela que já chorou muito. Por quê? Porque quando você chora, você sabe como você gostaria de ser consolado. E você vai até o seu irmão e ajuda mais. Né? Isso se chama desenvolver empatia. A empatia nasce da nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E ainda, né, precisamos, para desenvolver essa empatia, nós precisamos de vivenciar, né, o papel do nosso irmão, daquele que convive com a gente. Né? Gente, nosso tempo está passando aí, né? Nós já estamos aí falando dos que choram, né? Lembrando que a gente está aí aberto para qualquer comentário, qualquer coisa que o pessoal quiser comentar, né? Perguntar também, tá? Né? O estudo do Evangelho ele é meio assim, meio aprofundado, assim, meio profundo, né? Mas pode perguntar, tá, gente? Né? Se não estiver entendendo, pode falar também, eu não entendi nada desse negócio aí, a gente volta lá atrás. Né? O grande objetivo do Evangelho não é nos confundir com palavras, é simplificar a nossa visão da vida. Né? Porque quando nós estamos encarnados aqui, quando a gente está encarnado, como dizem os amigos espirituais, nós estamos num mundo nevoeiro, estamos esquecidos de quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui na Terra. Né? Muitas vezes as nossas falhas, as nossas fragilidades humanas nos desanimam. Né? Eu acho que não tem nada que desanime mais a gente do que estar, como diz o André Luiz, face a face com a própria consciência e vendo que a gente tem que melhorar tanto. Né? Mas não precisa desanimar não, porque o negócio é bom. Né? Porque o desânimo também é positivo. Sabe por quê? Porque você também está saindo da ilusão. Né? A pior coisa é quando a gente acha que nós somos supra-sumo melhor que todo mundo. Né? Que nós estamos acima da média, que nós somos espírito de luz. Né? Aí nós chegamos no mundo espiritual e quebramos a cara, porque nós continuamos sendo a mesma coisa que nós somos aqui. Né? Então quando a gente for lá no mundo espiritual, a gente se encontrar lá, né, naquela realidade depois da vida, né? Vocês não vão esperar nada diferente do que vocês estão vendo aqui. Ó. Vai ser tudo tranquilo. Né? Quem espera demais, decepciona demais. Né? Então quem espera menos, muitas vezes se surpreende. Né? Muitas vezes a gente encontra luz em seres que a gente pensa que não tem. Mas a luz em nós é momento. Né? Exatamente, o objetivo do sermão é uma lição de conduta moral, com certeza. O Sermão da Montanha é um manual de evolução que Jesus está dando pra gente. Jesus está ensinando em cada parte do sermão, né? Não vou de sermão, né? Sermão, né? Dá uma ideia, né? Mas aqui, a prédica do monte, né? A fala do Cristo, o objetivo dela é nos ajudar no nosso processo de crescimento. Aqui, até aqui ele vai trabalhar isso aqui, olha só, primeiro. Nós temos que pensar assim, olha, eu preciso aprender, eu não sei. Né? Eu estou aqui na posição de quem quer aprender. Né? Segunda coisa, né, é adquirir o autocontrole. Você pega aí, calma, paciência, mansidão. Né? Terceira coisa, desapegar da ilusão. E aí a gente chora. Então nós estamos aqui na etapa, olha só. Né? Isso é, vamos dizer assim, o mapa do caminho. Quando Jesus vem e mostra pra gente esse caminho, em verdade, a vida, né? Ele está apontando o caminho, aqui ele está dando um mapa pra gente. Ele tá falando assim, ó, faz esse passo a passo. É um passo a passo mesmo, faz esse passo a passo aqui, né? Que você vai conseguir. Essa semana eu chorei muito saudade da minha tia, que partiu faz 6 anos. Posso dizer que isso é porque eu comecei a desapegar do material, estou começando a aceitar a perda.
Tipo, com certeza, meu amigo, o que acontece? Né? Eu penso assim, a saudade é sempre linda. Né? Eu acho que a gente tem que sentir saudade, faz parte. Né? E a saudade, quando a gente tem um conhecimento espiritual, ela vem envolvida na esperança. O que é a esperança? Né? A esperança é a materialização da fé. Né? Porque você acredita em alguma coisa lá na sua intimidade, te diz que aquele ser que você ama continua. E que você vai encontrar com ele um dia. E que os seus corações, mais do que isso, mais do que encontrar um dia, continuam conectados. Porque o coração daqueles que se amam está sempre junto. Lembra disso. Né? E aí você não é questão de aceitar a perda. É questão de se consolar por entender. O maior consolo nasce do entendimento. Né? Tá conseguindo aí, Luke? Não. Você tem que juntar com cardume, você tem que juntar outros peixinhos igual você e ficar junto com eles. Lembra? Ele tá fazendo um jogo de peixinho aqui. E pro peixinho crescer ele precisa ter um cardume. Olha só que interessante, né? A analogia. Pra gente crescer nós precisamos nos associar. Para nos associar nós precisamos criar vínculos, laços. Nós precisamos chamar outros que são como nós, né? E nos unir a eles. Quando a gente se une, né? As coisas se facilitam, fica melhor. Né? Quando a nossa consciência pesa, devemos conversar sobre o assunto ou é melhor deixar passar e tentar não fazer nada? Eu acho que a primeira conversa a gente tem que ter com a gente mesmo. Né? Quando a nossa consciência nos cobra, né? E muitas vezes ela nos cobra em relação ao outro, né? Ou em relação àquilo que a gente poderia estar fazendo e talvez a gente não fez, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ouvir a nossa própria voz. Porque normalmente a consciência, ela não é negativa. Ó, tem um bichinho aqui. Oi. Né? A consciência, ela não trabalha contra a gente. Na verdade, a consciência, ela nos alerta, ela nos chama atenção. Né? Porque o objetivo da consciência é nos integrar com a divindade. Tá? A consciência existe para ser a voz de Deus falando com a gente. Né? Então, muitas vezes, a gente sofre exatamente porque a gente dá conta de fazer alguma coisa e nós não estamos fazendo. Né? Então talvez a solução para o problema não seja conversar com o outro, seja conversar com a gente mesmo, entrar para dentro e falar, peraí, né? Aonde que eu errei? Né? Eu errei porque eu sou mau ou porque eu fui fraco? Como é que eu posso melhorar isso que eu errei? Será que é pedindo perdão? Ou será que é deixando de fazer essa prática? Né? A compreensão que a gente desperta do bem, ela nasce, né? Com paciência, com calma. Ao invés de a gente brigar com a consciência, ficar com raiva da gente mesmo, que também é uma reação emocional desequilibrada, né? Vamos conversar com você e falar assim, realmente, eu podia estar melhorando isso aqui. Como que eu faço para poder modificar essa situação? Como que eu faço para poder transformar essa situação que eu estou vivendo? Né, gatinho? Você não acha? A gatinha diz que é. Ela acha que sim, né? A consciência dela ainda está lá dormindo praticamente, né? Ela tem uma consciência lá, com certeza, né? Mas para ela chegar na consciência igual a nossa, ainda vai demorar uns milhões de anos ainda de evolução aí, né? Pra você ver quanto tempo nós temos de estrada aí, nós somos seres antigos, né? Os animais ainda estão lá atrás ainda, vão chegar ainda onde nós estamos. Quando eles estiverem onde nós estamos, onde que nós vamos estar? Imagina, igual Jesus, né? Espero que sim. Né? Mas continuando aqui, né, gente? Nós estamos falando do Sermão do Monte. Nós estamos falando dos que choram e serão consolados, né? E às vezes a consciência faz a gente chorar, porque a consciência ela tem essa obrigação, vamos dizer assim. A consciência é uma ferramenta de despertar. O vídeo travou, né? Mas tá voltando aí, né? Espero que tenha voltado para todo mundo, né? Então nós estamos falando das questões aí das bem-aventuranças, né? Então estamos aí, ó, na nossa caminhada evolutiva, né? Pra gente fechar aqui essa parte aqui hoje, né? Primeiro, querer aprender. Segundo, trabalhar o autocontrole, nossa calma, nossa paciência. Terceiro, desapegar das nossas ilusões, né? Obrigado, porque às vezes a emoção e a sintonia dos outros nos envolve e nos deixamos levar. Com certeza, o segredo da emoção é esse, a emoção é contagiante, né? Então tem muita gente que porque todo mundo ama junto, mas todo mundo odeia, ele odeia junto, né? Eu gosto muito do exemplo que o Liel sempre me dá da morte de Jesus, né? Quando Jesus foi ser condenado, né? Aliás, o Liel não estava em Jerusalém nessa época, senão ele teria defendido Jesus, tenho certeza, tá? Liel estava em Alexandria, no Egito, né? Lá no Egito tinha
uma comunidade judaica muito grande, né? E os grandes rabinos, os mestres de Israel, normalmente viajavam para lá de tempos em tempos. No dia que Jesus foi ser condenado à morte, né? O Gamaliel não estava na cidade, ele estava em Alexandria, no Egito, né? Porque senão ele não ia deixar fazer aquela presepada lá toda, porque ele tinha um poder bem grande lá de influência, né? Com certeza. Mas a gente sabe que nada é por acaso também, né? E aí o Liel fala assim, olha, a emoção, né, a gente vai poder perceber como que a emoção ela pode ser boa ou ruim com Cristo. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, né, o que acontece? As pessoas o aclamam como rei. Hosana ao filho de Davi, bem-vindo, né? Hosana ao filho, né, libertador, aquela coisa toda, né, o rei de Israel. Uma semana depois, a mesma multidão que aclamou Jesus como rei, que jogava as vestes para Jesus passar em cima montado no burro, né, aquela historinha que todo mundo já viu, a mesma multidão mandou crucificar, mata Barrabás, crucifica, tira esse cara do meio do povo, né? O Pilatos perguntou, é esse ou o Barrabás aqui? Ó, se quiser o Barrabás, o revolucionário, o cara que pegava em faca para defender o que eles acreditavam, né? Então, essa questão da emoção descontrolada é isso. Porque em nenhum momento eles raciocinaram. Falei, peraí, né? Nós estamos sendo manipulados aqui, ó. Não tá todo mundo gritando Barrabás, eu tô gritando junto aqui, ó, né? E a gente vai ver isso muito, por exemplo, em eventos festivos, esporte, né? Os espíritos falam isso, quer ver mediunidade? Vai no campo de futebol, né? O cara começa a falar palavrão, você fala junto. O cara começa a xingar a mãe do juiz, você xinga junto. Você entra todo mundo numa onda mental, né? E a gente pode dizer que, por exemplo, no campo de futebol, às vezes, em determinados momentos, nós somos seres piores do que nós somos de verdade. Porque nós falamos, fazemos e agimos de determinada forma que depois a gente fala, não estou acreditando que eu fiz esse negócio. Assim como também em determinadas festas, determinados ambientes, né? Que nós nos sentimos incentivados a praticar o pior que nós podemos praticar. E aí depois nós ficamos arrependidos. Por quê? Porque na verdade nós estamos fazendo algo que a nossa consciência já fala pra gente, ó, você não precisa fazer isso. Você não precisa xingar o juiz, né? Solta as bruxas que estão aqui dentro, solta a nossa serpente, né? Aí a gente sofre, né? Por isso Jesus fala pro pessoal, ó, preocupa não, né? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? Jesus dá o sinal ali para eles. A questão toda é a ignorância, né? Essa é a grande dificuldade ali dessa situação. Essa é a grande problemática espiritual aí que nós vamos aprender a trabalhar junto com Jesus, né? Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim, né? Nós estamos aí em cima da hora, meu celular está acabando a bateria, eu carreguei pouco hoje, né? E hoje nós terminamos aí com o nosso Sermão da Montanha, né? Nós fomos até o versículo 5, né? Tá aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 5. Semana que vem nós vamos continuar, né? Talvez com mais um ou dois a gente consiga terminar, né? Mais um ou duas sexta-feiras. Nós estamos estudando o capítulo 3 do livro Nosso Lar, né? Vamos lembrar que esse domingo, aliás, né? Nós vamos estar fazendo um estudo às 8 da noite, né? Do livro Nosso Lar, tá bom? Queria agradecer a todos os companheiros aí que têm nos ajudado nas tarefas sociais da nossa casa, né, de Francisco, né, que nós temos a alegria de participar, né? Amanhã nós vamos fazer a nossa entrega da cesta básica do mês de novembro, né, que com muito custo, né? Gamaliel, o mesmo Liel, esse aí, é o mesmo personagem, né? Foram encarnados, é o mesmo espírito, né? É porque Liel é mais fácil de falar do que Gamaliel, né? Mais simples, né? Os espíritos gostam de simplicidade, então ele diminuiu o nome, né? Mas aí o que acontece, né? A gente agradece a todo mundo aí que nos ajudou com as cestas, né? Amanhã a gente vai entregar, né? Se Deus quiser, para as nossas famílias. Estou com uns 86 famílias acolhidas aí na Casa Espírita, com a ajuda de todos os companheiros, né? E no dia 19 nós vamos ter a nossa festa de Natal do Universo do Sonho. Vai ser uma festa porque não pode aglomerar, né? Nós vamos dar os presentes de Natal, os itens da festa e a cesta básica de Natal para as famílias, que elas vão levar e fazer a festa cada uma na sua casa, né? Não vai ter a festinha nossa, mas nós vamos transferir a festa, tá? Nós vamos tentar fazer uma live lá no dia lá do Universo dos Sonhos, tá? Vai ser no dia 19, né? A minha camisa gostou, né? Isso aqui é Vingadores, né? É os Vingadores do bem, tá? Não é vingança do mal, não, tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? Tenham todos aí um resto de dia muito tranquilo, com muito amor e com muita luz, né? Vamos aproveitar para a gente fazer uma prece, para a gente se despedir. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento por todos aqueles que nós amamos. Pedimos, Senhor, que nos ajude na caminhada da vida, do bem, da luz. Ajude a despertar em nós os melhores valores
para que possamos atingir os ideais do Teu Evangelho. Faz de cada um de nós um instrumento da Tua presença, para que possamos uns aos outros nos consolarmos, com a esperança, com a fé e com o amor em Teu nome. Abençoa, Senhor, todos aqueles que precisam e todos aqueles que estão necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado aí, muita paz, né, muita luz. Como te falo, o estudo vai ficar salvo aí no IGTV, né, depois vai pro YouTube também, né? Te pede aí quem puder nos ajudar a compartilhar essas coisas todas, né, essa questão de coisa aí, né, para poder aumentar o alcance aí dos estudos aí, né? Se for do interesse, é claro, de vocês. Muito obrigado, né? Desculpem aí qualquer coisa, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho.